Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e hoje nós vamos conversar sobre como é a avaliação no ensino médio, tá bom? Ao longo dessa aula, vamos entender quais são os princípios da avaliação no ensino médio, qual é a relação entre avaliação e competências, quais instrumentos podem ser utilizados pelos professores e quais desafios ainda precisam ser superados para que a avaliação cumpra sua verdadeira função pedagógica. Vamos lá? O que é a BNCC? Nós vamos começar o nosso estudo a respeito disso, sobre o que é a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da educação básica. No ensino médio, a BNCC estabelece competências e habilidades que devem orientar os currículos das escolas de todo o país, tá? Dentro de todo o território nacional brasileiro. O objetivo é garantir que os estudantes tenham acesso a uma formação integral, desenvolvendo conhecimentos, valores, atitudes e capacidades necessárias para a vida em sociedade, para o mundo do trabalho e também para a continuidade dos estudos, fazendo faculdade depois. Nesse contexto, a avaliação assume um papel fundamental, pois é por meio dela que se acompanha o desenvolvimento dessas competências e habilidades. E o que muda na avaliação com a BNCC? Vamos ver agora. Uma das principais mudanças trazidas pela BNCC é a superação da visão tradicional de avaliação baseada apenas na nota. A proposta é que o professor observe não somente aquilo que o estudante consegue reproduzir em uma prova, mas também a sua capacidade de analisar, interpretar, argumentar, criar soluções, trabalhar em equipe e também aplicar os conhecimentos, em diferentes contextos. Então, o professor não pode se apegar somente à prova, ele precisa estar avaliando o aluno em todos esses aspectos. Em outras palavras, o foco deixa de ser exclusivamente o conteúdo decorado e passa a ser o desenvolvimento das competências. Isso significa que um aluno não deve ser avaliado apenas pelo resultado final, mas também pelo percurso realizado durante o processo de aprendizagem. A BNCC entende que aprender é um processo contínuo, portanto, avaliar também deve ser um processo contínuo. É importante que o professor avalie esse aluno durante todo o seu desenvolvimento, da aprendizagem dentro da escola. Não é? Então, nós precisamos estar atentos a isso, não focar só em papéis, em provas, mas como é que esse aluno está se desenvolvendo realmente, né? Se ele está conseguindo aprender, evoluir enquanto aluno e enquanto pessoa também. Agora nós vamos ver o que é a avaliação por competências e habilidades. Um conceito central da BNCC é a avaliação por competências e habilidades. Mas o que é que isso significa? Competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver situações da vida cotidiana e enfrentar os desafios complexos. Já as habilidades representam ações mais específicas que demonstram o desenvolvimento dessas competências. O aluno adquire o conhecimento, a capacidade, de fazer aquilo, e quando ele desenvolve essa habilidade, essa competência muito bem feita, vamos dizer assim, ele demonstra habilidade, Quando ele consegue colocar essa educação, esse conhecimento em prática, ele é hábil, ele consegue desempenhar isso com certa facilidade, Ele tem habilidades, a respeito desse conhecimento, desse contexto que ele aprendeu e colocou em prática. Por exemplo, um estudante pode ser capaz de interpretar gráficos, elaborar argumentos, resolver problemas matemáticos ou analisar fenômenos históricos. Essas ações concretas demonstram habilidades que fazem parte de competências mais amplas. Assim, a avaliação deve verificar não apenas se o estudante sabe determinado conteúdo, mas se consegue utilizá-lo de maneira significativa, tá? É assim que nós sabemos se o nosso aluno aprendeu ou não,
quando ele absorve, né, o conteúdo, participa da aula, né, e presta atenção, e quando ele consegue colocar aquele conhecimento que ele aprendeu em prática no seu dia a dia, nós sabemos que ele conseguiu realmente aprender o conteúdo, tá? Quando ele leva, né, ele leva da escola para a vida fora, além dos muros da escola, né? E qual a importância da avaliação formativa, então? Vamos ver. Um dos conceitos mais importantes da BNCC é a avaliação formativa. A avaliação formativa ocorre durante todo o processo de aprendizagem. Ela não serve apenas para atribuir uma nota, mas para fornecer informações que permitam melhorar o ensino e a aprendizagem. Por meio dela, o professor identifica dificuldades, acompanha avanços e realiza intervenções pedagógicas quando necessário. Não é? Ele vai vendo o que é que o aluno, o que está dando certo, o que não está dando certo. Ao mesmo tempo, o estudante recebe orientações sobre seus pontos fortes e aspectos que precisam ser aprimorados. A avaliação deixa de ter caráter exclusivamente classificatório e passa a ter a função diagnóstica e formativa. Como é que esse aluno está se formando, né? Como é que está se formando a aprendizagem desse aluno? É por isso que a avaliação formativa é tão importante. Ela traz dados, né, suficientes para o professor saber se o aluno está conseguindo acompanhar ou não, e se ele não estiver acompanhando, ele precisa entrar com uma intervenção pedagógica, né, para que esse aluno avance. Quais são os instrumentos, né, que podem ser utilizados? A BNCC não determina um único instrumento avaliativo. Pelo contrário, incentiva a utilização de diferentes estratégias para que a aprendizagem seja observada de maneira ampla. Entre os instrumentos que podem ser utilizados estão provas escritas, questionários, seminários, debates, produção de textos, projetos interdisciplinares, relatórios, portfólios, tem mais. Pesquisas, apresentações orais, estudo de caso, autoavaliação, avaliação por pares, entre outras, né? Quanto maior a diversidade de instrumentos, mais completa será a compreensão sobre o desenvolvimento do estudante. Ou seja, o professor tem uma gama gigantesca de recursos pedagógicos que pode utilizar para saber se esse aluno realmente está aprendendo ou não, e não apenas, né, se utilizar das provas escritas, né, as provas de papel que nós estamos tão acostumados. E o papel do feedback? Vamos ver. Outro aspecto fundamental é o feedback. Na perspectiva da BNCC, não basta aplicar uma atividade e registrar uma nota. É necessário oferecer devolutivas, que ajudem o estudante a compreender seus erros, reconhecer seus avanços e estabelecer novas metas de aprendizagem, né? É um retorno que o professor vai ter, uma conversa que ele vai ter com seus alunos. O feedback transforma a avaliação em uma oportunidade de crescimento. Quando bem realizado, contribui para aumentar a autonomia, a motivação e o protagonismo dos estudantes. Ele vai conversar com seus alunos, buscar entender o que é que está dando certo, por que, que não deu certo, né? Se ele está com nota baixa, o que é que está acontecendo, e tentar fazer com que os alunos avancem, né? De outras formas, tá? E a avaliação e projeto de vida. O ensino médio atual valoriza fortemente a construção do projeto de vida dos estudantes. Nesse sentido, a avaliação também deve contribuir para o autoconhecimento. O aluno precisa ser capaz de refletir sobre seu desempenho, reconhecer suas potencialidades e identificar aspectos que precisam ser desenvolvidos. A autoavaliação torna-se uma ferramenta importante para fortalecer a autonomia e a responsabilidade pelo próprio aprendizado, né? O aluno precisa ter consciência de que a escola faz a parte dela, mas que se ele não fizer a parte dele, não adianta nada, né? A escola não faz mágica. Não adianta ela só ficar sentado e esperar, né, que a nota caia do céu. Não, isso não existe. Então, a escola se dispõe a ensinar, a entregar um aprendizado para o aluno, a fazer o seu trabalho. Mas, em contrapartida, o aluno, né, principalmente o jovem, precisa ter consciência
de que ele precisa colocar a mão em massa, né? A mão na prática mesmo, mão na massa para poder estar realmente aprendendo de forma como o esperado, né? Para dentro da sua faixa etária, para dentro daquilo que a sociedade espera, dentro do ensino médio, né, gente? Nós precisamos contar com jovens que são críticos e mais que são contribuintes também para uma sociedade justa, uma sociedade participativa, uma sociedade que produza bons cidadãos, né? Boas pessoas em várias áreas. Né? Nós precisamos de bons cidadãos. Então, ele precisa ter essa consciência de que a escola oferece o estudo, mas ele também precisa querer aprender, não é verdade? A avaliação das competências socioemocionais. Vamos ver o que são, né? A BNCC também reconhece a importância de competências relacionadas à convivência, ao diálogo, à empatia, à cooperação e à responsabilidade. Isso não significa atribuir notas ao comportamento dos estudantes de forma arbitrária. Significa criar oportunidades para observar como eles trabalham em equipe, respeitam diferentes opiniões, resolvem conflitos e participam das atividades coletivas. Esses aspectos fazem parte da formação integral proposta pela BNCC. Ou seja, além dele ter consciência de que ele precisa cooperar para a sua própria aprendizagem, o aluno também precisa saber, não é, ter uma boa convivência com o outro, saber dialogar, respeitar a fala do outro, né? Ele tem a vez de falar, sim, mas ele também precisa respeitar a vez do outro, né? Ter empatia com as pessoas, ser uma pessoa que não está presa ao seu próprio umbigo, na verdade, saber que o mundo existe à sua volta e que também é importante respeitar a vontade das pessoas, respeitar a vez do próximo, né? Não só ele, né? Não ser uma pessoa egoísta, na verdade. Né? Ter um bom relacionamento com todos à sua volta. Desafios da avaliação no ensino médio. Apesar dos avanços propostos pela BNCC, ainda existem muitos desafios. Um deles é a permanência da cultura da prova como principal instrumento avaliativo. Não é? Muitas escolas ainda fazem muito uso, né, somente da prova de papel. Né? Outro desafio é a necessidade de formação continuada dos professores para trabalhar com avaliação por competências, não é? Sair um pouco dessa rotina de provas somente por escrito. Apesar que, se você for, não sabe ainda, mas a família cobra muito da escola também. Por mais que você execute um projeto lindo, maravilhoso, né? Você gasta tempo ali fazendo seu planejamento, tanto a família quanto até os alunos, eles acham que aquilo não vale como nota. Né? Então, às vezes, todo o seu trabalho, né, perde um pouco da essência quando você né, se depara com uma situação assim. Eu mesmo já preparei uma aula, era uma experiência para as crianças, e a gente demorou um tempo fazendo, e os alunos falaram, nossa tia, mas a gente não vai fazer tarefa hoje? Né? Então, a gente vê que até os alunos cobram dos professores as tarefas no papel, né? E as famílias também. Tá? É difícil saber conciliar, né? Também é necessário que as escolas construam critérios claros e transparentes para que estudantes e famílias compreendam como ocorre o processo avaliativo, né? Como eu disse agora, né? Saber que não, a gente não avalia somente por papel, né? Tem outras formas também. Além disso, avaliar competências exige observação constante, planejamento e acompanhamento sistemático da aprendizagem. Nós estamos avaliando o aluno a todo momento, né? Não é somente no dia da prova, tem outras coisas também. Né? Agora vamos às nossas considerações finais. Para concluir nossa aula, podemos afirmar que a BNCC propõe uma concepção de avaliação muito mais ampla e significativa do que aquela tradicionalmente baseada apenas em provas e notas. A avaliação deve ser contínua, formativa, diagnóstica e orientada para o desenvolvimento de competências e habilidades. Não é? A avaliação acontece o tempo todo e de modo que o aluno se forme, né? Formação desse aluno enquanto pessoa, enquanto cidadão,
enquanto sujeito, né? Ele está ali na escola para se formar, e não só, né, para adquirir conhecimento, mas também para crescer como gente. E também serve como diagnóstica, porque através dessas avaliações que o professor faz, né, que podem ser de várias maneiras, como nós vimos, ele vê, né, ele consegue saber se o seu aluno está progredindo ou não, se ele está se desenvolvendo, né, ou não, né, e intervir, né, se precisar, com acompanhamento ali também, tá bom? Seu objetivo principal não é punir, né, a avaliação, mas selecionar ou nem selecionar ou excluir estudantes, mas promover a aprendizagem e garantir que todos tenham oportunidades reais de desenvolvimento. A escola precisa garantir que todos os alunos aprendam e que se desenvolvam enquanto sujeito. Quando a avaliação é compreendida dessa forma, ela deixa de ser motivo de medo e passa a ser uma poderosa ferramenta de crescimento, reflexão e construção do conhecimento. Não é? Quando o aluno perde medo dessa avaliação, ele passa a ser mais otimista, ele passa a ver a escola até com outros olhos, né? Ele vê que aquilo não é um bicho de sete cabeças, mas que ele está ali para aprender, para se desenvolver, para avançar em todas as áreas, e a escola está ali para fazer essa acolhida, né? E garantir que o seu aluno cresça, enquanto aluno, enquanto pessoa, enquanto sujeito. Não é verdade? Muito obrigada a você que ficou comigo até o final dessa aula, né? Um abraço bem grande. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no meu canal, se inscreva, não custa nada, não é? Assine, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, assim você fortalece o nosso canal e compartilhe com seus amigos também, tá? Lembrando que na nossa próxima aula nós vamos estudar sobre o rendimento escolar. Um grande abraço, conto com você. Até lá!